Everything is built on testing, adjustments, and a lot of teamwork. If the driver isn't fully engaged in this process, the team ends up lacking the key piece to drive development. Despite his history, Hamilton still needs to prove to Ferrari that he's willing to reinvent himself because in the current scenario, technical commitment makes just as much of a difference as what happens in the cockpit. While Hamilton tries to adapt to the new environment and the behavior of the SF25, Charles Leclerc has been demonstrating exactly the kind of attitude many expected to see in the champion as well. The Monegasque driver recognized from the first test of the season that Ferrari's car would have limitations. Instead of waiting for the team to find external solutions, he took the initiative and changed the way he drove. Leclerc adjusted details of his own driving style, especially in managing the unstable rear and entering fast corners. This change started off slowly, but is already showing clear signs of making a difference. The team's data shows that he has been able to extract more performance from the SF25, even when conditions aren't ideal. This kind of adaptation has caught the attention of engineers and specialists. It's not just about settling for what the car offers, but rather finding solutions from within. Leclerc understood that, in a season where Ferrari is still seeking a balance between performance and reliability, the driver needs to be an active part of the process. And this goes beyond complaining on the radio or waiting for miraculous updates. The contrast between Leclerc and Hamilton at this stage of the season makes it clear that attitude towards technical challenges can directly influence results. More than that, it can be the difference between fighting for victories or settling for the midfield. This is one of the most debated points in modern Formula One, and Hamilton's situation at Ferrari in 2025 reignites an old question. Should the car adapt to the driver's style, or should the driver adapt to what the car offers? Gary Anderson, Adrian Newey, and even Andrew Chauvelin have very different opinions on this, and all of them help us understand Hamilton's current situation. For example, Adrian Newey has always argued that the top driver is the one who adapts quickly. According to him, cars are designed based on rigid technical regulations, so it's more feasible for the driver to adjust his driving to the equipment rather than the other way around. On the other hand, some try to find a middle ground, saying that Mercedes, for example, tried to understand how to deliver a more drivable car for Hamilton without sacrificing overall performance. In Ferrari's case, the big dilemma is how far it's worth adapting the SF25 to suit Hamilton. The team needs to balance this equation so that it doesn't compromise the car's overall development, especially when there's another driver like Leclerc who has already figured out how to extract performance within the limitations of the project. At the end of the day, Formula One demands sacrifice, and the team that understands first the balance between technology, strategy, and adaptation will be ahead, not only on the track, but also in building a successful season. Tudo se constrói com testes, ajustes e muito trabalho em equipe. Se o piloto não estiver totalmente engajado nesse processo, a equipe perde a peça-chave para impulsionar o desenvolvimento. Apesar da sua história, Hamilton ainda precisa provar à Ferrari que está disposto a se reinventar, porque no cenário atual, o compromisso técnico faz tanta diferença quanto o que acontece dentro do cockpit. Enquanto Hamilton tenta se adaptar ao novo ambiente e ao comportamento do SF25, Charles Leclerc tem mostrado exatamente a postura que muitos esperavam ver também no campeão. O monegasco reconheceu, desde os primeiros testes do ano, que o carro da Ferrari teria limitações. Em vez de esperar que a equipe encontrasse soluções externas, ele tomou a iniciativa e mudou seu jeito de pilotar. Leclerc ajustou detalhes do seu próprio estilo, principalmente no controle da traseira instável e nas entradas de curvas rápidas. Essa mudança começou devagar, mas já está dando resultado. Os dados da equipe mostram que ele tem conseguido extrair mais desempenho do SF25, mesmo quando as condições não são ideais. Esse tipo de adaptação vem chamando a atenção de engenheiros e especialistas. Não se trata de se conformar com o que o carro oferece, mas sim de encontrar soluções a partir do próprio piloto. Leclerc entendeu que, em uma temporada onde a Ferrari ainda busca equilíbrio entre performance e confiabilidade, o piloto precisa ser parte ativa do processo. E isso vai além de reclamar no rádio ou esperar milagres. O contraste entre Leclerc e Hamilton neste ponto da temporada mostra como a atitude diante dos desafios técnicos pode influenciar diretamente nos resultados. Mais do que isso, pode ser
A diferença entre brigar por vitórias ou se contentar com o meio do pelotão. Essa é uma das questões mais debatidas na Fórmula 1 moderna, e a situação de Hamilton na Ferrari em 2025 reacende uma velha pergunta: é o carro que deve se adaptar ao estilo do piloto ou o piloto que deve se adaptar ao que o carro oferece? Gary Anderson, Adrian Newey e até Andrew Shovlin têm opiniões diferentes sobre isso, e todas ajudam a entender o momento de Hamilton. Por exemplo, Adrian Newey sempre defendeu que o piloto de ponta é aquele que se adapta rápido. Segundo ele, os carros são projetados com base em regulamentos técnicos rígidos, então é mais viável que o piloto se ajuste ao equipamento do que o contrário. Por outro lado, há quem tente encontrar um meio-termo, dizendo que, por exemplo, a Mercedes tentou entender como entregar um carro mais guiável para Hamilton sem sacrificar performance geral. No caso da Ferrari, o grande dilema é: até que ponto vale a pena adaptar o SF25 para atender Hamilton? A equipe precisa equilibrar essa equação para não comprometer o desenvolvimento geral do carro, especialmente quando há um piloto como Leclerc